Bom dia a todos aqueles que estão aqui no auditório do STJ, os servidores deste Superior Tribunal de Justiça, aos que estão acompanhando pela internet, aos participantes, eh, às autoridades que estão presentes. Eu quero passar agora a palavra, neste momento, para o doutor José Eduardo Sabo Paes, ele que é procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele é mestre em Direito Comparado e doutor em Direito Constitucional, ambos pela Universidade Complutense de Madrid. Ele é professor da Universidade Católica de Brasília e conselheiro do Conselho Diretivo Nacional da ANAJURI. É uma honra participar dessa mesa com o Dr. Sabo Paes, que todos sabemos é uma referência, creio que a maior referência em direito do terceiro setor no Brasil e fora do Brasil. Dr. Sabo Paes está com a palavra para a sua participação nesse 7º Congresso Internacional da ANAJURI. O microfone. Muito obrigado. É uma honra muito grande participar desse evento e, ao lado do nosso presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, compartilhar essa mesa numa temática que é atual, uma temática que se faz presente no dia a dia, liberdades civis fundamentais no contexto do Covid-19, nesse 7º Congresso Internacional. Agradeço o convite do nosso presidente Uziel Santana, da nossa presidente aqui em exercício, doutora Edna, e as palavras proferidas por doutor Assis Jerônimo. Cumprimento a todos, aqueles que nos acompanham, aqueles que estão aqui, e aqueles que nos escutam, e é uma honra participar dessa mesa ao lado do ministro Sérgio Moro para debater o assunto dessa importância. Vemos algumas questões que foram logo abertas pelos nossos expositores, né? Onde a dignidade, liberdade, amor ao próximo foram tratadas com tanta proficiência pelo nosso presidente do STJ. E as liberdades e os direitos das igrejas, hospital de almas, né? Muito bem posto pelo nosso deputado João Câmara, aqui representando uma série de bravos parlamentares, senadores e deputados da frente parlamentar. Eu fiz assim uns slides, eu não sei se ao mesmo tempo eu posso falar e podem ser expostos slides se os nossos nossos assistentes podem também ver os slides. O ano de 2020, e aí nós podemos passar para o próximo, o ano de 2020, ele está sendo atípico para todo o planeta. Na verdade, a humanidade foi confrontada com um vírus que ela não esperava, não acompanhava a situação, não haviam protocolos sanitários e houve necessidade de uma série de colocações, de uma série de disposições, não é? Contra o vírus, e protocolos esses que se renovam, protocolos esses que se apresentam sempre com novas configurações, até porque o vírus ele tem vários momentos e um dos momentos de pico se reflete novamente, notadamente na Europa. Portanto, esse vírus abalou a economia, esse vírus abalou a todo o sistema, e custou uma série de providências por parte de diversos países e diversos poderes. Efetivamente, houve um colapso dos serviços, houve um colapso
das tarefas cometidas aos diversos poderes. No Brasil não foi diferente com relação à ação do Poder Executivo, do Poder Judiciário, eh, do poder legislativo. Na verdade, houve uma verdadeira, inclusive, pandemia legislativa, com uma série de propostas, né, visando aprimorar e visando melhorar diversas questões que afetaram o consumo interno, que afetaram a própria economia. Portanto, nós vivemos sim um momento de crise, né? E crise que sabemos, né, uma palavra que veio do grego, da expressão crino, que é separar, distinguir, fazer com que haja uma decisão. E, portanto, uma decisão, um ponto de virada. E foi isso que houve nesses últimos 7 meses. Nós enfrentamos uma situação com um sistema de saúde pauperizado, onde nós não tínhamos nenhum preparo para enfrentar essa situação, em termos de UTIs, em termos de UCIs, em termos até de enfermarias. E houve uma consequência de 13,5 milhões de desempregados, houve uma consequência de mais de 14 milhões de pessoas que perderam os seus postos de trabalho formais. Esses dados são do IBGE, né? Ah, e houve uma necessidade premente do Executivo, do Legislativo, né, uma verdadeira PEC de guerra, a emenda constitucional número 6, de enfrentar essa situação, né. Foram destinados bilhões de recursos, eu acredito que na ordem de 457 bilhões de recursos do Poder Executivo Federal para enfrentar essa crise, né. Recursos que foram colocados no âmbito dos estados e dos municípios. Por que faço essa abertura, tá? Essa introdução dessa forma? Porque o que vou falar é com base em 2 princípios ou 2 postulados jurídicos, constitucionais, e que foram aqui colocados pelos aqueles que me antecederam. O nosso presidente do STJ, ministro Humberto Martins, e o nosso deputado federal, João Câmara. É a questão do federalismo, para compreendermos ele às inteiras, e o próprio princípio da solidariedade. Começo pelo federalismo. Não há dúvida nenhuma que houve uma evolução do federalismo, né? E essa evolução do federalismo, no sentido até da evolução do próprio Estado, desde absolutista até o Estado social, liberal, e nós podemos dizer que o ápice desse federalismo, no caso brasileiro, né, ocorreu com a Constituição Cidadã de 1988, no sentido de propiciar a melhora desse relacionamento interinstitucional, né, elevando e efetivando as políticas públicas e consolidando direitos fundamentais no âmbito da saúde, da educação e assistência. Direitos esses que nós vamos discorrer agora, nesse espaço de tempo, sobre as vicissitudes que ocorreram com esses direitos nesse momento de pandemia. O federalismo no Brasil é um caminho árduo, tem sido um caminho árduo, às vezes com alguns atalhos, às vezes com alguns atrasos, né? E que se fez necessário, o que se faz necessário, ressignificar alguns institutos. Até porque, certamente no momento de crise, se dá a virada. E nesse momento de crise, nós vimos com toda clareza, né, que a Covid-19 apresentou uma lição, né, fez com que houvesse, sim, um movimento claro da União, do Poder Executivo Federal, para possibilitar a sustentação do emprego, a sustentação da renda, a sustentação do próprio sentido do federalismo, que, na verdade, nas expressões do jurista cearense Paulo Bonavides, é uma co-soberania, é uma confederação em que cada um acaba recebendo uma maior autonomia, não chega a ser independência, mas se fazem necessários os recursos para o cumprimento dessas
missões, né? É claro que não há uma sobreposição de poderes, né? E principalmente no caso do nosso federalismo. Cabe à União essa coordenação desses esforços todos. E nessa coordenação de esforços, há um protagonismo justamente também dos Estados-membros para harmonizar essas relações, inclusive no seu próprio território, com os municípios atendendo aos seus interesses locais, tá? E é claro que nós temos aí o DF com as competências híbridas, né, de estados e de municípios. É complexa essa situação? É complexa. Por quê? Porque nós temos uma União, 26 estados, o DF, e temos aí 5.575 municípios, né? Por isso é que se faz difícil a repartição de competências. Tão difícil que foi objeto de provocação ao Supremo e decisão ao Supremo. E foi objeto de diversos questionamentos no âmbito de diversos segmentos da justiça, tanto comum como especializada. E é isso que vamos falar agora. Eu não sei se estão passando os slides, né? Mas se estiverem passando os slides, é porque eu não estou vendo. Eu estou aqui na palestra já aqui entrando em desencontros interinstitucionais, gerando discussões políticas e jurídicas. Eu vou falar da ADPF 672, tá? Que foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Contra atos omissivos e comissivos do Poder Executivo Federal praticados durante a crise de saúde pública decorrente da pandemia. Essa é a ementa, tá? Eu vou falar dessa ADPF, tá? Que se deu em um determinado momento, março, abril, mereceu uma decisão, tá, do Supremo Tribunal Federal, decisão do ministro Alexandre de Moraes, tá, e que foi agora, no dia, se eu não me engano, dia 16 ou dia 18 de outubro, referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E essa decisão é interessante porque justamente o ministro enfoca que, nesse momento de acentuada crise, há necessidade de cooperação entre os poderes. E é verdade. Justamente há necessidade da concreção ou da concretude do próprio federalismo. Mas também há a necessidade de respeito aos mecanismos, os mecanismos de harmonia e independência entre os poderes, evitando qualquer forma de exacerbação e fazendo com que haja um equilíbrio mais acentuado. Tudo na tônica de fazer com que se dê plena concretude a uma lei que eu não comentei, mas tem plena aplicação aqui na nossa fala, que é justamente a Lei 13.979, uma lei que de imediato foi discutida, foi editada para dispor a respeito das medidas de enfrentamento à Covid. E lei essa que tem uma repercussão, e depois eu vou falar casos concretos com relação a liberdades individuais, inclusive no âmbito religioso, tem repercussão e teve repercussão em toda a nossa vida. Até esse exato momento que nós estamos aqui no auditório do Superior Tribunal de Justiça, onde se considerou e se definiu o que seja isolamento, se considerou e se definiu o que seja quarentena, né? Algo que está aí na nossa vida. Também determinou-se o que seria compulsório para enfrentar essa situação e o que deveria ser compartilhado com toda a coletividade. E já deixo aqui o espaço para dizer o que eu vou falar na segunda parte da minha fala, que é justamente a questão da solidariedade, que é algo da maior importância nesse momento. Mas voltando à decisão, né, do Supremo Tribunal Federal relativo à ADPF, né, eu falava do voto do ministro Alexandre de Moraes, né, e também da importância de nós entendermos o Estado democrático como capaz de assegurar o bem-estar da coletividade.
Agora, difícil uma questão de direitos fundamentais, né? Até difícil imaginarmos que possa ter uma hierarquia de direitos fundamentais, ou imaginarmos que possa haver uma prevalência de direitos fundamentais, onde hoje hoje não, nos últimos 7, 8 meses, se falou insistentemente, como não poderia ser diferente, do direito à saúde, não é verdade? Do direito à vida. Mas nós temos tantos outros direitos que devem ser preservados para dar dignidade às pessoas, né? E essa DPF entendeu que, tanto na decisão liminar, como também no julgamento do mérito, que deveria haver uma confluência de posicionamentos, no sentido que caberia sim à União a coordenação, mas caberia também o planejamento, né, e a coordenação integrada da saúde pública, mas caberia também aos estados e aos municípios adotarem os seus procedimentos conforme o interesse e as condições locais assim exigissem. Por quê? Porque essa doença ela se revelou de forma totalmente atípica com relação ao tempo, com relação aos sintomas, com relação às consequências. Havendo, sim, estudos científicos, mas e sempre estudos científicos sendo a todo momento aprimorados, né, buscando um entendimento desde a própria OMS aos ministérios e, no nosso caso, às secretarias, né? Isso fez com que houvesse uma participação muito grande de municípios e de estados na definição das medidas concretas no âmbito do isolamento, no âmbito da quarentena. Com relação à liberdade religiosa, não foram diferentes as discussões, né? As discussões a respeito desse tema, né? Como é que ficam os direitos fundamentais em termos da pandemia? A questão do fechamento das igrejas, falando dessa forma como foi colocado aqui, né? Direito fundamental a liberdade religiosa, né? E é claro que, como foi muito bem colocado pelo deputado João Campos, né, a própria Constituição só estabelece como óbice o estado de defesa, o estado de sítio, nos artigos 134 a 136. Não há dúvida que o que há que se perquirir é com relação a quais os possíveis limites e restrições, no sentido de que qual é o núcleo essencial da liberdade religiosa? Qual é aquilo que se deva proteger? Ou como se deva fazer essa proteção sem desproteger aquelas pessoas que exercem, que divulgam, que praticam, né, a fé religiosa? Esse que é o dilema, né? Esse que é o dilema. É difícil enfrentar esse dilema, até porque nós temos que entender, né, que este vírus, essa crise, com a importância que se deu e com a importância que ela merece, exigiu, sim, medidas de isolamento e quarentena, previstas em documentos mundiais e previstas na nossa lei, repito, 13.979, mas também definiu quais são as atividades essenciais, né? Diversas atividades essenciais tiveram que, necessariamente, continuar, né? E as próprias igrejas, como foi bem colocado, são uma atividade essencial, mas não quer dizer que, mesmo sendo atividade essencial, poderiam ser exercidos os cultos ou as atividades sem determinadas precauções, não é? As atividades religiosas, e houve mesmo uma discussão ou uma incompreensão por diversos estados e municípios ao não atentar para a natureza dessas atividades, colocando proibições ou colocando os limites incabíveis que não preservavam o núcleo essencial dessas atividades. Justamente porque há, sim, uma colisão de direitos, e todas as colisões de direitos merecem um equacionamento, merecem uma interpretação.
Eu, inclusive, depois na parte final da palestra, vou falar sobre isso, por uma questão de missão concedida aqui no Distrito Federal, com repercussão em todo o entorno, o Ministério Público do DF exerceu uma tarefa de presença nessa política com relação a posicionamento e criou uma força-tarefa que a Procuradoria do Cidadão coube a coordenação. E no caso das igrejas, tive que fazer esse acompanhamento e com grande satisfação, no sentido de acompanhar a cada um dos momentos, inclusive a presença dos protocolos. Protocolos hoje que são cumpridos, né? As igrejas abertas, em funcionamento, mas com distanciamento, com uso de, com uso de equipamentos de proteção individual e também de álcool em gel e com relação a toda a própria liturgia diferenciada, inclusive na Santa Ceia, em razão desses cuidados. Mas se preservou o núcleo essencial, fazendo com que essa atividade continuasse. Não é? E é claro que havemos de convir que as festividades religiosas que provocam aglomerações públicas, não é? E que necessariamente vão infringir essas normas sanitárias não poderão se realizar, não é? Mas não é pela falta não poderão se realizar presencialmente com o número que ocorre normalmente, mas sim contemporizando com relação ao espaço e com relação às pessoas, ou seja, está se preservando o núcleo essencial. E com relação a essa ADPF, não é? Nós temos uma decisão deixando claro que devemos nos balizar ou nos submeter a decisões dos órgãos técnicos, né? Dos órgãos científicos. Muito bem. Existe o federalismo, ele deve ser cooperativo. A dificuldade é, com certeza, fazer com que as competências comuns, as competências concorrentes, isso foi colocado no voto, né, a partir do próprio artigo 23 da Constituição, sejam efetivamente concretizadas. Né? E, nesse momento, é interessante dizer que o que nós precisamos é compreender, e compreender na maior expressão, o que seria a própria solidariedade nesse momento. E é difícil, até porque solidariedade é uma expressão polissêmica. Cada um de nós, não é, presidente, tem uma acepção do que é ser solidário, né? Tanto uma questão de foro íntimo, como uma questão de coletividade. Muitas vezes, sabe, talvez solidariedade deva ser aprendida, deva ser acompanhada e deva ser um aprendizado de humanidade, tanto na esfera pessoal como numa esfera mais coletiva, né? Até porque o amor, o altruísmo, ele deve se fazer presente. Essa foi a tônica aqui da abertura, onde eu não tenho dúvida que as nossas relações, face à forma de distanciamento que nós fomos provocados, fez com que houvesse uma proximidade e uma reflexão no seio das nossas próprias famílias e no seio da própria solidariedade, da própria sociedade. Mas a solidariedade aqui, na nossa Constituição, com a disposição que se deu a partir de 1988, ela está prevista de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, no sentido de que se constitui um objetivo fundamental da nossa república, né? A sociedade que seja livre, justa e solidária. E já começa aí nesse ponto. E se reflete para o campo da seguridade social, né? Algo tão expressivo e que comentaremos ao final da fala com relação aos desafios que tivemos no campo da assistência social. E é um dever que se impõe de solidariedade no campo da assistência, e um dever que se espraia a todas as relações, inclusive ao próprio meio ambiente. E aí eu falo dos artigos 194, falo dos artigos 225 da própria Constituição. A solidariedade tem duas dimensões,
E isso é importante que nós não nos esqueçamos, né? Uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical, tá? E a dimensão horizontal envolve a todos, tá? A todos que participam do Estado, tanto diretamente agindo na execução de serviços públicos, administração direta e indireta, como também indiretamente com a própria sociedade civil organizada. Aí entra o terceiro setor, aí entra a conformação de diversas entidades que têm um papel a cumprir, complementando aquilo que o Estado não pode fazer ou não ou propiciam um espaço para que os direitos sociais, direitos fundamentais, sejam concretizados. E a participação dos próprios particulares. Essa é a solidariedade horizontal. E a solidariedade vertical é o próprio dever do Estado em cada um dos seus estamentos, União, Estados, municípios e o DF, de buscar minimizar essas desigualdades. Desigualdades que se afloraram nessa situação. Elas se afloraram de uma forma tão expressiva que os diversos poderes tiveram que se aproximar. E aqui, não sei como é que estão passando os slides, você está tendo o acesso de todos, mas aqui eu passo para comentar a atuação do Ministério Público, mas que quando falo do Ministério Público me refiro às funções essenciais da Justiça, onde houve, sim, a participação, e por evidência, né, do próprio Poder Judiciário e da própria advocacia. Né? Houve a necessidade de uma atuação concertada, né, por parte do Ministério Público, a fiscalização dos serviços prestados à população, né, dando concretude ao que se fala e decanta com relação a objetivos, com relação a funções do Ministério Público, teve que se expressar de uma forma muito clara, acompanhando as ações de prevenção e de combate em cada um dos estados da federação. Isso foi feito, foi acompanhado justamente para minimizar os impactos da pandemia. No caso aqui do DF, houve, então, por iniciativa da Procuradora-Geral, doutora Fabiana Barreto, houve a iniciativa de criação de uma força-tarefa para propiciar esse diálogo. Né? E esse diálogo, entendeu-se que todas as áreas referentes a essa atuação, mobilidade, saúde, assistência, núcleo prisional, deveriam atuar em conjunto, oficiando, recomendando, realizando termos de ajustamento de condutas e, no último caso, as ações judiciais, como se vê no momento, nos últimos casos, com relação à educação. É o que se vê hoje, o que se vê ontem, não só aqui no DF, mas diversos estados da federação. Mas o que se buscou? Já partindo, então, para essa parte final da palestra. O que se buscou foi fazer com que essas liberdades e essas necessidades em todos os campos de saúde e assistência, primeiro, fossem os dados transparentes, a busca da transparência ativa. Né? Por quê? Porque a sociedade, ela se amedrontou. Ela se amedrontou em razão do desconhecido. Ela não conhecia, ela não sabia o que poderia acontecer. Isso fez com que os dados fossem fundamentais, dados até para, olha, tem leitos disponíveis? Tem hospitais disponíveis? É possível o aparelho público atender? É possível o aparelho privado atender? Quais são os grupos de risco? Qual é o comportamento que devem ter aqueles que compõem os grupos de riscos? Quais são as medidas necessárias na defesa do consumidor? Quais são os aspectos que devem ser protegidos? Sistema prisional, por exemplo. Havia um grande risco de termos rebeliões e umas situações. Então, foi feito um trabalho muito direcionado para essa área. Graças a Deus, aos esforços de todo o conjunto de executivo, de judiciário, né, enfim, vara de execução penal, e o próprio Ministério Público conseguiu-se ultrapassar esse momento, inclusive restringindo o direito fundamental, presidente, do direito a visitas, que é fundamental para os presidiários. Isso foi contemporizado, inclusive, com os recursos
recursos de computador, né, da nova relação. Portanto, essa ação fez com que houvesse um equilíbrio e uma compreensão da proteção desses direitos individuais, até a questão das EPIs, a questão dos testes, né? E a questão, dentro da transparência e da publicidade, do próprio complexo que regula as UTIs. E, finalmente, face à transformação da sociedade, produzindo diferentes relações e produzindo, infelizmente, um número expressivo de pessoas em situação, acarretando o acerbamento da vulnerabilidade. Houve uma necessidade de uma atuação muito expressiva e uma compreensão da necessidade de atuação buscando auxílios, né? Buscando auxílios. Tal foi feito pelo governo federal, né? O que fez com que houvesse um recrudescimento menor da economia, e também nos governos locais, atendendo aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, assim, transformando instrumentos públicos, espaços públicos, aqui no caso do Distrito Federal, o autódromo, o Mané Garrincha, né? Em verdadeiros hospitais de campanha e em verdadeiros espaços de atendimento à sociedade, por ação do poder público, ou seja, transformando, né? Transformando os espaços em, repito, em hospitais, em enfermarias, em centros de atendimento a idosos, né? Hotéis, inclusive hotéis foram transformados para atender os profissionais de saúde, albergar os profissionais de saúde e albergar os idosos. Mais de 300 pessoas, presidente Edna Zilli, ocorreu aqui no Distrito Federal e em outros estados da federação. Isso fez com que houvesse uma reinvenção do Estado. Curiosamente, Boaventura de Souza Santos, nos seus artigos, e o professor Jonatas, que vai estar aqui conosco hoje, muito bem sabe disso, ele falou que em algum momento o Estado deveria ser reinventado, revolucionado, ou ser feita uma reengenharia do Estado. O momento chegou. Houve uma reinvenção de espaços, reinvenção de cultura de trabalho, reinvenção de relacionamento entre as pessoas. Isso só foi feito em razão de que houve necessidade de aprimorar o federalismo, ainda há necessidade, houve o incremento da solidariedade entre as pessoas e houve, sim, o auxílio financeiro, em termos mundiais, estaduais, em cada uma dessas esferas. Se não fosse isso, e nós temos que repensar essa questão. Há necessidade, sim, de fazer com que haja uma contribuição e haja um incremento de sustentabilidade de todas as ações, inclusive no campo orçamentário e financeiro. Por isso que coloquei como últimos slides essa questão da importância do auxílio financeiro, não só no Distrito Federal, mas em todos os estados da Federação, de auxílios da União. Mas, repito, mais do que isso, é entendermos que, compreendermos que limitações que, porventura, tenhamos são feitas no sentido de propiciar o respeito e a possibilidade de que todos nós possamos, agora e amanhã, ganhar, podendo superar essa crise. E a nossa atuação final, espero que assim seja, do próprio Ministério Público e do Poder Judiciário em todas as suas instâncias, é compreender da melhor forma como é que se dará a vacinação, né? Como é que nós vamos poder preservar os direitos e as opções das pessoas nesse momento de incremento da vacina, o que é um desafio enorme e que é isso que nós estamos nos defrontando hoje, né? Compreender as inteiras como é que vai se processar ou como é que vai se produzir ou vai se realizar esse sistema de vacinação, dessa vacina que ainda é experimental e dessa vacina ainda que, mesmo na etapa 3, ela ainda vai necessitar de uma compreensão melhor a respeito de quais são aqueles destinatários que poderão ou até que deverão
ser submetidos a ela. Bom, eu fico muito agradecido de ter sido convidado para partilhar esse momento. Para mim foi muito especial, em razão, inclusive, da oportunidade que tive aqui, pelo Ministério Público do DF, de coordenar uma ação como essa, que teve o respaldo e que tem o respaldo do Poder Judiciário e do próprio Poder Executivo, e que nós estamos sempre aprendendo a qualquer momento. Esse é o fato, né? E as nossas liberdades, os nossos direitos individuais, eles estão sendo levados a uma compreensão extrema, né? E muitas vezes, eu acredito, e nós verificamos isso, houve excesso, sim, por parte das diversas instâncias, e excessos esses que foram compreendidos e foram alterados ou foram levados ao Poder Judiciário, que bem decidiu a questão. É isso. Muito obrigado a todos.